Primeiro, uma negociação que se arrasta, né? Acho que ficou bem claro no meio desse ano que o River Plate não queria negociar com o Flamengo. Até porque é aquilo que eu já falei aqui algumas vezes. Se você diz que você quer o valor da multa rescisória à vista, você não está negociando. Para isso, para exigir o pagamento da multa rescisória à vista, você nem precisa conversar com o River Plate. Basta que você deposite a multa, o jogador está livre e você assine contrato. Até então, o River Plate não negociou com o Flamengo. Pode até ter ouvido algum tipo de proposta. Mas quem quer a multa e quer a vista, não está negociando. Foi isso que o River Plate fez. E aí, na época, se dizia que talvez por causa da Libertadores, para não reforçar um concorrente direto, e que o De La Cruz já queria jogar pelo Flamengo. Já havia um acordo do Flamengo com o jogador, só não tinha conseguido ainda a concordância do River Plate. E sempre que eu falo sobre isso, eu gosto de falar uma coisa, porque muitas vezes que um jogador quer sair do Flamengo, a gente já se apressa logo para falar, não, jogador insatisfeito, é melhor deixar embora. Pois bem, o River Plate, o De La Cruz está insatisfeito lá no River Plate, ele quer jogar no Flamengo, mas ele assinou um contrato. E se ele assinou um contrato, ele vai ter que respeitar o contrato que ele assinou. Ninguém botou uma arma na cabeça dele para ele assinar. Então, acho que o Flamengo tem que aprender um pouco com isso também, que não tem essa de jogador insatisfeito, não. O jogador tem que estar satisfeito por cumprir o contrato que ele mesmo assinou. E o contrato que ele assinou tem uma cláusula lá de rescisão, e essa rescisão é suficiente para que ele saia, basta que o interessado pague. Mas, agora que passou, né, esse segundo semestre, parece que o River Plate está mais disposto a negociar e o que acaba viabilizando o negócio, né, porque por mais que o Flamengo tenha dinheiro, exigir um pagamento à vista de uma multa de 16 milhões de dólares é muito difícil, em relação até ao fluxo de caixa do Flamengo, né? Como o Bigode falou, o Flamengo recebe várias parcelas de jogadores que vendeu. O Almeria está pagando o Lázaro até hoje, o Flamengo recebe dinheiro do João Gomes, o Flamengo está recebendo várias parcelas de vendas anteriores, e a partir daí o Flamengo consegue fazer seus pagamentos, né, honrar as suas próprias dívidas. Então parece que agora finalmente o Flamengo consegue viabilizar. E aí, de fato, né, como o Bigode falou, né, por enquanto a gente fala de parcelamento, mas não sei se o Flamengo vai conseguir de alguma forma diminuir esse valor. Mesmo assim, eu acho difícil, acho que o River Plate não tem tanto interesse. Aliás, não tem sido fácil negociar com argentinos, né? A gente viu isso no Rossi, né? O Flamengo fez um contrato com o Rossi, um pré-contrato. O Flamengo estava disposto a indenizar, a dar uma compensação financeira ao Boca Juniors para que o Rossi viesse jogar logo no primeiro semestre aqui, e o Boca Juniors fez de tudo para que ele não fosse ao Flamengo antes de terminar o contrato e conseguiu fazer. Tanto que o Rossi só chegou aqui no meio do ano. Então, tem sido bem difícil negociar com argentinos. A parte do De La Cruz já tá certa. Agora é isso que o Bigode falou, né? A gente não sei se é o Vene que está certo, não sei se são os outros meios de comunicação, mas eu acho que faz sentido, né? Não pode ser uma especulação, mas faz algum sentido. O Galhardo foi treinador do De La Cruz, possivelmente gosta do futebol do jogador, vai para um time, é Al Ittihad, eu acho, né? Vai para um time que tem capacidade de investimento, tanto tem capacidade de investimento que está pagando um salário muito expressivo para ele, e provavelmente vai ao mercado, e se vai ao mercado, acho que o De La Cruz é uma das possíveis, um dos possíveis alvos. Acho que faz sentido. Talvez não seja nem verdade, mas acho que faria algum sentido. Mas nesse momento, claro, quem está mais próximo do De La Cruz é o Flamengo, e parece ser esse jogador que vai resolver um monte de problemas que a gente tem, né? Vai ser o reserva do Arrascaeta, em algum momento vai ser o jogador que vai substituir o Everton Ribeiro, o De La Cruz, né? Cara, não acho isso não. Não, eu não acho que ele vai ser banco, mas ele pode ser o jogador que vai fazer o que o Arrascaeta faz,
ele vai fazer o que o Everton Ribeiro faz, ele vai fazer o que o Gerson faz. Eu não acho que ele chega para ser banco, acho que nem faz sentido você colocar toda essa grana no jogador e ele chegar para ser banco. O que eu quis dizer é o seguinte, eu acho que ele vai trazer alguma versatilidade para o meio de campo, acho que ele vai resolver muitos problemas jogando um pouco mais recuado, jogando talvez um pouco mais aberto, jogando mais centralizado. Acho que ele vai ter essa versatilidade importante para resolver uma série de problemas do Flamengo. E como você falou, cara, é o primeiro alvo. Assim. Eu acho que as coisas só começam a andar a partir do momento que o De La Cruz andar, a partir do momento que a gente tiver alguma resposta. E aí, o Flamengo ir tentar solucionar suas outras carências. Mas diga lá, Bigode, fale um pouco sobre De La Cruz e essa novela. Eu acho que o De La Cruz quer jogar no Flamengo desde a negociação lá atrás. Só que, assim, a gente tem que entender que é um jogador que trata-se de um jogador ídolo de um clube, né? Ele hoje é ídolo do River Plate. E assim como o Rossi, eu acho que não precisa o jogador forçar a barra, não. O jogador pode chegar para o Flamengo e falar assim, ó, eu tô fechado com você. Agora você vai lá e se arrume com o River Plate. O cara quer sair pela porta da frente. Eu acho super bacana. Eu vou ser bem sincero, eu temo o mundo árabe. Acho que o mundo árabe hoje é um mundo que pode tirar qualquer jogador de qualquer lugar. A não ser que o jogador realmente tenha uma mentalidade de jogar num campeonato mais atrativo para ele. Para a carreira do De La Cruz é muito melhor o Flamengo do que o Al-Ittihad ou qualquer merda daquela. Como para a carreira de praticamente todos os jogadores que foram para o mundo árabe. O Alex Telles hoje possivelmente podia ser o lateral esquerdo aí titular. O Ibanez era um zagueiro que podia estar sendo convocado. Enfim, outros jogadores mais, entendeu? Acho que talvez pro Cristiano Ronaldo não. O Cristiano Ronaldo tá legal, vamos pegar um caminhão de dinheiro e tal. Pro Neymar não é bom, para ninguém é bom, mas é um mundo que tá hoje por conta do dinheiro que pode tirar qualquer jogador de qualquer lugar. Agora, o que eu acho do De La Cruz, Rafa, o De La Cruz para mim vai ser titular inquestionável. E eu acho que o De La Cruz é aquele tipo do jogador que vai ser o dono do time, o dono do meio campo. É assim que ele se comporta no River Plate. Ele é o dono do time. Todas as jogadas passam pelo De La Cruz. E é assim que ele se comporta na seleção do Uruguai. Tá? Então, assim, eu acho que ele vai ser o dono do time. É aquela parada que eu falo com você. Quem é o melhor jogador, o jogador que chama mais atenção na Itália de 2006? Era o Totti. Mas quem era o cara, o dono do time, que a bola passava por ele, tinha que passar por ele? Era o Pirlo. Né? Era o Pirlo. Quem era o craque da seleção espanhola campeã de 2010? O jogador mais incrível era o Iniesta. Mas a bola tinha que passar todas as jogadas para o Xavi. Entendeu? Eu acho que é isso. Assim, Real Madrid do Cristiano Ronaldo. O craque é o Cristiano Ronaldo. Quem é o vice-craque? O vice-craque. O segundo. Gareth Bale. Mas a bola tinha que passar por quem? A bola tinha que passar pelo Toni Kroos. O Toni Kroos era o dono do meio de campo. Eu acho que o De La Cruz ele vem para ser isso, para ser o dono do meio de campo, tá? E acho que dentro de uma concepção de time titular, eu acho que o De La Cruz vai ser para o Flamengo que o Gerson foi em 2019. Eu acho que vai ser isso. Eu não consigo. É porque assim, se a gente pensar em esquema tático, né? O esquema tático que dá certo nesse time é só o 4-4-2 ou 4-3-3, né? O 4-2-3-1. Vamos chamar de 4-3-3, né? Ou 4-3-3. Nas duas, eu não consigo ver ele fazendo outra função a não ser de segundo volante. Por ter o Arrascaeta. Entendeu? Não faz sentido. Vamos lá. 4-4-2. O De La Cruz fazendo a função que era do Gerson, com o segundo volante atrás dele, que é o Pulgar. E aí você... E os outros dois meias, um é o Arrascaeta e o outro, sei lá, possivelmente o elenco vai ser o Gerson agora, fazendo a função que era do Everton Ribeiro. E os dois atacantes na frente. Se for um 4-3-3... Rodrigo, pode botar o De La Cruz centralizado. Tá, mas você vai fazer o que com o Arrascaeta? Você vai cair ele para o lado esquerdo? Só que no lado esquerdo a gente já tem uma disputa, que é entre Bruno Henrique e Cebolinha. Não faz sentido, né? Se a disputa está entre Bruno Henrique e Cebolinha para ter um jogador de velocidade, você botar o Arrascaeta naquela função. Então eu consigo desenhar o De La Cruz jogando como segundo volante.
Se for aquele losango do Dorival, seria melhor. Eu fiz até o desenho, agora já apaguei, Rafa. O losango com Gá, De La Cruz e Gerson e Arrascaeta. Seria um puta meio de campo. E na frente, Cebolinha e Bruno Henrique, de um lado brigando, da outra Gabigol e Pedro. Seria isso. Mas eu penso no De La Cruz, e eu falo isso aqui, Rafa, eu acho que de todas as contratações, por isso que eu acho que o Flamengo tá demorando. Irmão, com todo respeito, vai lá, bate no River Plate. River, a multa de quanto, Rafa, que eu falei? 70 Você falou 16 milhões. Acho que é 79 milhões de reais. Em reais é isso. Aí. Irmão, chega lá no River Plate e fala assim, eu tô pagando 60, vocês aceitam? Possivelmente eles vão falar não. Paga a multa, mano. Não arrasta, não. Sabe qual é? Não enrola. Não tenta fazer essa negociação se tornar algo muito, muito longo. Paga, porque eu acho que esse jogador vai ser o divisor de águas. Ele vai retomar, ele vai recolocar o Flamengo nos trilhos. Eu acho que o Flamengo vai ter duas eras, né? Dessa era milionária. Teve a era do Jorge Jesus, tal, e depois os fracassos. Os fracassos não é bem fracassos, lampejos, né? Os lampejos. Se a gente pensar, todos os títulos do Flamengo depois foram recortes mais curtos, não foi algo extenso, foi recortes. Eu acho que o De La Cruz vai botar o time de novo na rota. Eu acho que vai acontecer isso, vai ser um homem de confiança pro Tite. Eu penso nele fazendo uma função parecida com o Elias fazia no Corinthians do Tite. Tá? Com mais qualidade. O Elias era um segundo volante que chegava. O De La Cruz não. O De La Cruz é quase um camisa 10, né? Então, cara, se eu sou o Flamengo, eu não perderia tempo, não. Pagaria logo essa multa e foda-se. Porque pode calhar, sim, de dar uma merda e você ficar sem esse jogador. E eu não tenho plano B para esse jogador, não tenho plano B. Eu não consigo ver hoje plano B para o Flamengo para esse jogador.